Amigas e amigos do canal 1000 por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um vídeo inédito aqui nesse espaço feito para você que gosta de velocidade. E se você acompanha automobilismo e é apaixonado pelo esporte a motor, se liga no nosso conteúdo diário. Dê o seu like, compartilhe, ative as notificações e faça o 1000 por hora crescer ainda mais. Inscreva-se no clube de membros, a sua participação é fundamental. A partir de R$ 2,99 você tem a oportunidade de ajudar esse espaço a monetizar e a crescer. E claro, fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o 1000 por hora é um conteúdo ainda mais relevante na área do motorsport. Olha, toda quinta-feira a gente tem o nosso TBT, é a nossa recordação, o nosso fato marcante, 12 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E hoje a gente volta no tempo para falar da oportunidade em que a Ferrari repetiu o que aconteceu no GP de Singapura do último fim de semana. E essa oportunidade aconteceu há exatos 35 anos, há um pouco mais de 35 anos, porque já se passaram alguns dias exatos desses 35 anos de fato. Mas foi no mês de setembro, né? E por uma ocasião, vá lá, foi meio que uma homenagem, mas uma vitória, um momento de júbilo da mais tradicional equipe da história da Fórmula 1, absolutamente circunstancial. Porque era um campeonato atípico. Era o último ano dos carros com motor turbo. Estava começando a transição, já se desenhava desde 87. A transição ia se completar em 88, visando 89 para a mudança total e a volta aos motores de aspiração normal, coisa que depois a Fórmula 1 aboliu outra vez. E novamente os carros da Fórmula 1 estão com motores turbo comprimidos, assim como estão com efeito solo, enfim. As coisas vão e vêm na Fórmula 1. E em 89, para 89, voltaria tudo a estaca zero ao que era o regulamento mais estável da história, que foi o que vigorou entre 66 e 85. Claro que aquele regulamento previa os carros com motor turbo, né, tanto que a Renault se apropriou disso e implantou essa tecnologia na Fórmula 1 que era inédita. E em 1989 não haveria carros mais com motor turbo, seriam só motores aspirados com características distintas, 8, 10, 12 cilindros, se até quisessem 16, enfim, 6 cilindros poderia, porque a arquitetura era livre de bloco, mas cilindrada limitada a 3,5 litros, depois em 95 3 litros, enfim. Mas a Fórmula 1 estava vivendo esse momento e o fabricante que mais soube tirar partido desse momento final de um motor turbo foi a Honda. E a Honda tinha um mapeamento eletrônico melhor que todo mundo. Ela lidou melhor com a questão da redução do consumo de combustível, a redução da capacidade dos tanques de combustível, muito melhor que qualquer outro fabricante, do que a Ferrari, do que a Zakspeed, que era uma marca de fundo de quintal, se comparada com a Ferrari e com a Honda, e também a Alfa Romeo, que estava com seus motores ainda de injeção mecânica sendo usados pelo Osella, afora os Megatron BMW, que estavam servindo a Arrows, que eram as únicas marcas de motor turbo na Fórmula 1 restantes em 88. A Ford havia abandonado seu projeto, outras fabricantes tinham saído, a Renault estava fora, voltaria para a era aspirada em 1989, e as opções de motores aspirados eram o Ford Cosworth e o Judd. Então, era praticamente impossível que o motor aspirado ganhasse aquele campeonato de 88, como não aconteceu de fato, mas que a Honda era a absoluta favorita, e claro, com Lotus e com Williams ela poderia dominar o campeonato, com Lotus e McLaren, desculpem, ela poderia dominar o campeonato. E aí a McLaren tinha não só uma equipe melhor, como também um carro melhor. O MP4/4 é uma máquina perfeita, projeto do Steve Nichols com consultoria do Gordon Murray, e tinha os dois melhores pilotos da Fórmula 1 da época, Alain Prost e Ayrton Senna. Dos melhores pilotos. O Piquet também era um excelente piloto, claro, tricampeão do mundo, mas foi tragado pela falta de competitividade lá no Lotus. E aí a temporada começa, como todo mundo sabe como foi aquele campeonato de 88, mas é sempre bom lembrar que a batalha Prost e Senna, ela monopolizou as atenções. De formas que quando chegou a oportunidade do fim de semana do GP da Itália, que era, se não me engano, a 12ª etapa do campeonato,
da temporada de 88, a McLaren tinha 147 pontos somados do Campeonato Mundial de Construtores. Para vocês terem uma ideia, a Lotus, que usava os mesmos motores da McLaren, tinha 17. 16 do Nelson Piquet e 1 do Satoru Nakajima. Isso porque depois a Benetton foi penalizada por conta de uma gasolina com octanagem fora do permitido em Spa-Francorchamps. E isso levou o Piquet a marcar mais pontos. Acho que 2, se não me engano. Mas era um vexame. Faltava carro para a Lotus. E a McLaren não perdia corridas em 88. Era ou Prost ou Senna ganhando. Né? Prost venceu o GP do Brasil, Senna San Marino, Prost Mônaco, e assim foi. Né? E era um período do campeonato em que o Ayrton Senna vinha muito bem, ele tinha vencido esse Spa-Francorchamps e o Prost meio que jogado a toalha. E o Senna dependia só de uma vitória para ser campeão mundial. Uma vitória para ser campeão mundial. Então, normal que no GP da Itália, quando os treinos são realizados, 2 sessões de classificação, como era praxe até meados dos anos 90, a McLaren faz a primeira fila, a Ferrari a segunda, era de se esperar, e a Arrows a terceira. Essa foi a surpresa do GP da Itália, que o Rene Mader, mudando a câmara de combustão do motor BMW Megatron, e também o tempo de resposta da válvula Popov, que limitava a pressão do turbo, ele ganhou 30 cavalos dos motores. E o Ed Sheever, que vinha mal no campeonato, e o Derek Warwick ficaram com a terceira fila do grid e o Piquet em 7º com a Lotus. E o melhor carro aspirado largou em 8º, que era a Benetton, se não me engano, do Butsen. Ou do Alessandro Nannini. Mas o Nannini teve um problema de câmbio, perdeu 2 voltas e se atrasou na corrida. E claro, tudo fazia crer que a McLaren dominaria. Tinha um detalhe, a Honda implementava em Monza, nos treinos, a versão XE3 do motor turbo. Essa versão, teoricamente, daria mais potência, teria mais durabilidade e muito confiável, como praticamente toda a temporada para a McLaren havia sido de muita confiabilidade. Raras tinham sido as quebras da McLaren e os abandonos foram por acidente do Senna em Mônaco, a desclassificação do Brasil e o Prost que medrou na chuva em Silverstone. Esses tinham sido os abandonos dos 2 pilotos ao longo do campeonato até Spa-Francorchamps. E claro, inúmeras batalhas ao longo daquela temporada. Hungaroring, Paul Ricard, Canadá, grandes provas protagonizadas por Prost e Senna. Mas a unidade XE3, ela apresentou um excessivo consumo de combustível. E como a capacidade dos tanques era limitada em 150 litros, foi acesa a luz de alerta na Honda e o Osamu Goto, que era o engenheiro-chefe, mandou tirar esses motores de circulação. E daí vem aquela história do Engine for Alain, Engine for Ayrton. Engine for Ayrton, na verdade, que o Alain Prost teria insinuado que a Honda favorecia o Ayrton Senna. E ele disse, nunca houve um motor com a inscrição Engine for Alain. O anão era complicado. E aí, a Honda tinha tido quebras, mas só na Lotus. E ninguém podia prever que com a McLaren isso fosse acontecer. A corrida parecia tranquila. Senna liderando. Prost em segundo. A situação do campeonato praticamente se encaminhando. Era uma vitória que, se não desse o título ao Senna, de imediato, faria com que o brasileiro pusesse uma mão na taça, praticamente de campeão da temporada 88. E aquela história, né? Às vezes os deuses do automobilismo promovem certos caprichos. E em agosto, 14 de agosto daquele mesmo ano, morrera o comendador Enzo Ferrari. Enzo Ferrari morreu aos 90 anos, em Modena. Ele que era daquela região da Itália. Nascido em fevereiro de 1898, ou seja, nos últimos anos do final do século XIX. E o Enzo, dizem que para compensar
a data de nascimento errada, porque ele foi registrado 2 dias depois do seu real nascimento, ele foi registrado em 18 de fevereiro e não no dia 16, como mandaria o figurino. Ele ordenou que se anunciasse a morte, isso era um acordo tácito entre ele e o filho Piero Lardi Ferrari, o filho bastardo dele, que a morte fosse anunciada 2 dias depois de ocorrida. Então ela ocorreu no dia 14 de agosto de 1988 e foi anunciada dia 16. E no mesmo final de semana do GP da Itália, no final de semana da corrida de Monza, ali a Ferrari, acho que praticamente viu desbaratar tudo o que tinha sido construído pelo comendador. Porque era uma transição que se iniciava na parte administrativa, com a chegada do Cesare Fiorio para ser o chefe de equipe, e a saída do Marco Pittinini, que foi para o conselho de administração, afora o que já ocorrera no campo tecnológico, com a saída do Mauro Forghieri ao fim do campeonato de 86, a vinda de John Barnard para assumir a chefia técnica e Jean-Jacques Is para assumir de vez o departamento de construção de motores. Já era dele. Essa seara já era do Jean-Jacques Is. Mas o Mauro Forghieri foi escanteado. E depois deram o bilhete azul e o Mauro foi trabalhar para ali a Coca na Lamborghini. Então o GP da Itália seria de homenagens para o comendador. E claro, os tifosi tinham uma esperança de repente pegar um segundo lugar, um pódio, uma terceira posição, já estava bom. Então, quando a corrida se aproxima do terço final, as coisas começam a acontecer. Faltavam 19 voltas e o motor do Prost começa a fazer um barulho muito estranho. E ele vai perdendo volta após volta rendimento em relação ao Ayrton Senna. A vantagem era controlável, era de 9 a 10 segundos do Ayrton em relação ao Alain, e subitamente ela sobe para 13, sobe para 15, para 18, para 23 segundos. Na 34ª volta, o Berger passa o Prost, e aí o Prost vai para o box. Os mecânicos da McLaren retiram a carenagem do carro, que era praticamente integral, você não tinha uma carenagem só de motor para aquele MP4/4, era um carro muito funcional. Tiraram toda a carenagem do carro e aí verificaram que havia um problema terminal de motor, e isso foi o primeiro abandono técnico da McLaren naquela temporada. Aliás, o único, né? O único abandono por problema técnico da McLaren no campeonato de 88. Não obstante, os tifosi começam a botar pressão do Berger. E o Berger e o Alboreto, instados pela torcida, os dois começam a botar pressão no Ayrton, que tinha também. O Ayrton recebeu o aviso: maneira para você não ficar sem combustível ou para não quebrar. Então o Ayrton também muda o mapeamento do controle de potência e do combustível. Empobrece um pouco mais a mistura, anda um pouco mais lento, mas ele tem a corrida sob controle, embora o Berger, com mais pressão no turbo e instruído pelo painel que ele não vai ter problema com o consumo de combustível, o Berger e o Alboreto sentam a bota. O Senna abre a volta número 50, penúltima do GP da Itália, e se depara com um estreante de 40 anos chamado Jean-Louis Schlesser. Jean-Louis Schlesser foi escalado pela Williams numa deferência de Yvon Leon, que era um dos secretários da FIA, recebeu a superlicença, ele era piloto da Sauber Mercedes no World Sports Car Championship, tinha tentado se classificar para uma prova de Fórmula 1 anos antes pela Ram March, e ele estava substituindo o Nigel Mansell, que tinha tido varicela. Não correra em Spa-Francorchamps, onde andou Martin Brundle. O Frank Williams convidou o Brundle, mas o Tom Walkinshaw não liberou o Martin Brundle, que era piloto da Jaguar no Mundial de Endurance, mas Peter Sauber deu o ok para que Jean-Louis Schlesser fosse o substituto do Mansell.
largou da 11ª fila, estava fazendo uma corrida honestíssima e, claro, Schlesser viu aquela McLaren, sabia conscientemente quem era o protagonista daquele carro, quem era o piloto, e abriu. E colocou 2 rodas na terra, na primeira chicane. E aí o Ayrton Senna veio por dentro e quando ele estava fazendo a segunda perna da variante, o Schlesser deu na traseira da McLaren do Ayrton. É um acidente controverso. Muita gente acredita que o Ayrton se precipitou naquela ultrapassagem, que ele poderia ter esperado um momento melhor, ou talvez a variante Della Roja, ou a Biassono, porque o Ayrton tinha muito mais potência que aquele carro da Williams. Coisa de 100 HP. Mas o fato é que o Schlesser também teve a sua parcela de culpa. Os dois se tocaram e o carro do Senna ficou encavalado na zebra. E aí, meus amigos e minhas amigas, aconteceu o júbilo máximo em Monza. Porque foi de presente uma vitória inesperada da Ferrari. Acho que a Ferrari, nos mais delirantes sonhos dela, jamais imaginou que ia ganhar o GP da Itália de 88 e em dobradinha, com Berger ganhando e Alboreto em segundo e Ed Sheever terminando em terceiro com a Arrows. Foi um pódio absolutamente improvável naquela temporada de 88, talvez o mais improvável de todos. Porque era muito mais crível que houvesse Prost e Senna no lugar mais alto do pódio, ou um ou outro em segundo e um protagonista ali, um coadjuvante em terceiro, Nannini, Boutsen, Berger, Alboreto, Piquet, né? Mas aconteceram coisas surreais naquele campeonato, como o Mansell chegar em segundo 2 vezes, o Capelli chegar em segundo em Portugal, na prova pós Itália, né? Mas claro, a Benetton era a melhor equipe aspirada, o Piquet ainda salvou um pódio em Adelaide, mas as circunstâncias do campeonato, elas tomaram um rumo até dramático, porque depois o Senna teve problemas de mapeamento e eletrônica por 2 provas seguidas, onde o computador de bordo acusava um consumo acima do normal e ele não tinha problema de consumo, e em Suzuka, sabe-se que ele também apresentou uma leitura, esse computador de bordo, uma leitura de também excesso de consumo de combustível, que o Senna corria um risco de pane seca e que no meio da prova o consumo se estabilizou, o mapeamento se estabilizou, tinha uma pane, uma pequena pane, e o Ayrton tomou um susto naquela que é a maior corrida da vida dele, o GP do Japão de 1988, quando ele, enfim, conquista o Campeonato Mundial. Mas o GP da Itália é o ponto nevrálgico daquela campanha, que é praticamente perfeita. A McLaren de um total de 240 pontos possíveis, né? 15 vezes 16, acho que dá isso, né? Ou algo parecido. E ela fez 199 pontos no Mundial de Construtores de 88, e somadas as outras equipes, Ferrari, Lotus, March, Benetton, Williams, Arrows, Rial, Minardi e Tyrrell, que foram as outras que pontuaram, não necessariamente nessa ordem, porque eu sei que a Minardi fez 1 ponto, a Rial fez 3, a Tyrrell fez 5, March, Arrows e Lotus meio que se equivaleram na classificação, a Williams foi um pouco mais abaixo, a Ferrari fez 65, a Benetton fez pouco mais de 40 pontos. O total delas todas não deu o total da McLaren. E agora em 2023 a gente vê uma situação, não digo que parecida porque não foi tão circunstancial. A Red Bull foi mal tecnicamente no GP de Singapura, né? Diferentemente da McLaren, que ficou no 0, a Red Bull pontuou com Verstappen e Sérgio Pérez. Quase correu risco de não marcar ponto, claro, pela posição de largada, pela dificuldade da pista. Mas dessa vez a Ferrari conquistou uma vitória meritória. Nesse domingo agora, Carlos Sainz conquistou a vitória com muito mérito. O Berger recebeu uma vitória de presente. E aí, homenageou-se indiretamente a memória de Enzo Ferrari, que tinha morrido praticamente um mês antes do GP da Itália. Então a Ferrari, emocionada, enlutada, ganhou o GP de 1988 em Monza e 35 anos depois a história se repetiu. A mesma equipe,
acaba com a invencibilidade de um construtor. Obviamente que a Red Bull ela tem o favoritismo amplo, deve ganhar todas as demais provas do campeonato. Se não vencer, terá sido por mérito dos adversários ou até pela própria incompetência da equipe rubro-taurina, como aconteceu em Singapura, que ela não teve competência para ter um carro sólido para lhe ofertar a 15ª vitória na temporada, e assim tivemos a quebra da invencibilidade dos rubro-taurinos, tal como a Ferrari conseguiu fazer em Monza 88. Vocês vejam, né, que depois do GP da Itália, nas 4 provas restantes, Portugal, Espanha, Japão e Adelaide, na Austrália, foram mais 4 vitórias da McLaren, 3 do Prost e 1 do Ayrton Senna. O Prost foi o piloto que mais provas... Houve aquela história de mais pontos marcou, na verdade, né? Mas tinha um descarte maior que o Senna, de 18 pontos. O Prost precisou descartar e o Senna só 4, que foram exatamente os pontos dos seus piores resultados, que foram afora Mônaco, Brasil e o GP da Itália, o 6º lugar em Portugal e a 4ª posição em Jerez de la Frontera. Então foi isso, gente. O momento, né, histórico em que a Ferrari quebrou um tabu, acabou com a invencibilidade de uma equipe que dominava por inteiro um campeonato, e o déjà vu aconteceu no último domingo com o GP de Singapura e Marina Bay. Tá certo, gente? Esse TBT aí foi mais um oferecimento do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Obrigado a todos, obrigado a todas pela audiência, pelo carinho e por tudo que vocês têm feito para fazer esse canal crescer. Não está sendo fácil, são tempos ainda difíceis, mas a gente precisa resistir. Tá certo? Amanhã voltamos com Minis com História, mais um vídeo inédito aqui no canal. E no final de semana tem European Le Mans Series, em 4 horas de Spa-Francorchamps, treino sábado, corrida ao vivo e a nossa resenha com o Fred Sabino do GP do Japão na segunda-feira. Um abraço, tchau!